respeito de startups. Então, o que é uma startup, né? Que conceitos que envolvem a startup, que é um assunto, né, um termo tão utilizado ultimamente dentro do mundo inteiro, das empresas, das faculdades, enfim, né? A startup, ela é um equilíbrio entre inovação, empreendedorismo e um propósito, né? Tudo isso interligado de alguma forma. Então, vamos entender melhor. Se a gente puder pegar a definição de um conceito, poderíamos entender que startup é uma empresa jovem com um modelo de negócios repetível e escalável em um cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. Embora não se limite apenas a negócios digitais, uma startup necessita de inovação para ser considerada uma empresa modelo. Então, vamos focar bem que nós vamos reforçar esses assuntos lá em seguida. Então, uma empresa jovem, modelo de negócio repetível e escalável, num cenário de incertezas e soluções a serem desenvolvidas. E inovadora, tá? Então, guardem essas informações para os próximos slides. Até alguns anos atrás, como a gente se deslocava para as cidades? Como que a gente se transportava, né? Tinha aí os principais itens, que seria o quê? O táxi, o automóvel, carona, o ônibus, bicicleta, metrô, né? Esses eram os principais meios de transporte que permeavam aí a nossa sociedade, não é mesmo? Aí o que acontece? Uma startup resolve inovar. E aí quem hoje nunca andou de Uber, não é mesmo? Precisou lá, quer se deslocar de um local para o outro, vem um aplicativo inovador e liga uma pessoa comum, não necessariamente um taxista, eu, você, qualquer um, pode ser, né? E se desloca de um local para o outro. Então, uma empresa jovem, um modelo de negócios repetível e escalável, ou seja, o mesmo sistema que o Uber implementa nos Estados Unidos, ele implementa em São Paulo, no Brasil, na Itália, enfim, qualquer lugar do mundo, ele é repetível e escalável. É um cenário de incertezas, ou seja, né, quem iria desafiar os táxis, né? Como é que eu posso dizer assim? Uma empresa consolidada, né? Como já é os táxis, um sistema de ônibus, um sistema de transporte público, né? Então é um cenário de incertezas, estavam entrando, né, sem saber se ia dar certo, se não ia, e soluções a serem desenvolvidas. Quais eram as soluções? Integrar uma pessoa comum a uma outra pessoa comum que tem um carro, que precisa de dinheiro, que precisa prestar um serviço. Então ela transformou numa solução até mesmo aquele profissional que estava desempregado, que não conseguiu um emprego, ou que não queria trabalhar nisso, mas não podia investir num táxi, por exemplo, né? Então, e além de ser totalmente inovador, né? Algo que nunca foi feito antes. Outra coisa, como a gente se hospedava, né? Quando ia para as viagens? Ou, vou ter que ir para determinada cidade, me programo antes, reservo um hotel, fico no hotel. Ou então reservo uma pousada, fico numa pousada, ou motel, às vezes só para passar uma noite, também é possível, ou ficar na casa de algum amigo, enfim, o que acaba às vezes tirando um pouco da privacidade. E aí vem uma startup e resolve inovar. E hoje existe uma empresa chamada Airbnb, né, onde você é um aplicativo onde você entra e procura casas ou quartos disponíveis na cidade que você vai viajar, né?
Por exemplo, eu tenho na minha casa um quarto que eu não utilizo, eu posso tranquilamente colocar ele à disposição do Airbnb e alguém que está de passagem pela minha cidade faz a reserva, paga as taxas e pode se hospedar de uma forma muito mais acessível no quarto que eu tenho disponível, né? Ou seja, uma empresa jovem, né, que tem essa visão tecnológica, um modelo de negócios repetível e escalável, ou seja, esse mesmo modelo de Airbnb funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil, funciona na Itália, né? Inclusive quem viaja para outros países é uma forma muito comum de utilizar. E um cenário de incertezas, né? Tá batendo de frente com hotéis, tá batendo de frente com as pousadas, que, né, nunca se preocuparam com esse aplicativozinho que está iniciando aí, só que hoje em dia muitos hotéis tiveram que disponibilizar os seus próprios quartos no aplicativo do Airbnb, né? Para vocês verem como esse tipo de ação transforma. E soluções, né? Então, transformou uma necessidade de uma pessoa numa realidade de outra, fez esse link. Além de trabalhar, além de ser totalmente inovadora, né? Algo que nunca ninguém tinha feito antes. Outro exemplo aí, como a gente olhava os filmes algum tempo atrás. Nós temos aí essas imagens. Quem nunca foi lá na locadora, aí ia buscar um filme, aí o filme estava alocado, tinha que deixar o nome numa lista de espera, aí chegava o filme disponível lá, o dono ligava, chegou o filme aqui, tu quer vir buscar? Tinha prazo para entregar, se não entregava no prazo, pagava multa, né? Então, as locadoras, não, há muito tempo atrás, elas eram muito fortes. Depois, os cinemas, né, que ainda hoje existem, né, mas com uma forma de entretenimento, mas lógico que o público ainda tinha um movimento muito maior, né? Isso aí tem pesquisas que mostram que o público do cinema teve uma decaída com esse decorrer dessas mudanças, ou então assistir a sessão da tarde, né? Assistir ali um filme, esperar começar, aguardar a programação e se adequar a isso. Até que uma startup resolve inovar. E aí nós temos aí a Netflix, que é o maior streaming de filmes no mundo, né? Disponibiliza filmes, séries para quem quiser assistir de forma acessível, não é muito caro, né? E tem lá uma locadora inteira, sem que você precise se deslocar, sem que você precise pagar por aquilo que vai assistir, não. Você paga uma vez e tem acesso a toda a infinidade de conteúdos, né? Então, é uma empresa jovem, um modelo repetível e escalável, né? Ou seja, é o mesmo em qualquer lugar do planeta. Um cenário de incerteza, ou seja, quando ele iniciou, se eu não me engano, foi antes de 2000 que a Netflix começou a dar os primeiros passos. Lógico que com o tempo ela deslanchou nos últimos anos, né? Mas ainda era um cenário de incerteza, não sabia se ia ter aderência do público, se eles iam gostar e tudo mais. E resolveu um problema, né? Uma solução que foi desenvolvida, além de ser totalmente inovador. Então, todas essas empresas, elas têm esse modelo principal, né? E isso é o que transforma elas numa startup, né? E aí nós temos 3 tipos de startup. Eu vou falar bem rapidamente. Temos as empresas que trabalham no formato B2B, ou Business to Business, em português é negócios para negócios, ou empresas que vendem para empresas, né? É uma empresa que, ao invés de vender diretamente para um consumidor final, ela vende para uma empresa para outra empresa. Um exemplo é o 99 Corporativo, 99 Corporativo, né? Onde ele oferece serviços de transporte para as empresas que precisam deslocar os funcionários. Outro exemplo aí, PagSeguro, né? Que é uma empresa que fornece serviços bancários, serviços financeiros para outras empresas, né? Então,
É um grande exemplo de empresa B2B. Outro exemplo é a empresa Business to Consumer, ou B2C, né? Então, ela fornece o serviço diretamente para o consumidor final. Então, um exemplo é a Netflix, né? Que eu sou consumidor final, eu contrato o serviço dessa startup, acesso lá e tenho acesso a todo o conteúdo. Então, eu sou consumidor final, tenho acesso a isso. E as empresas mistas, né? B2C, B2B e B2C, que é Business to Consumer to Business to Consumer, que em português a gente pode entender como empresas que fazem negócio tanto para o cliente final como para o consumidor, né? É uma ligação entre a empresa e o consumidor. No caso do iFood, por exemplo, né? iFood ou Delivery Much, ele faz uma parceria com essas empresas para ajudar nas vendas, né? Então ele vai lá e ele cadastra a empresa no aplicativo e a empresa, através do aplicativo da startup, vende os materiais, vende a comida, né? Então ele tem essa ligação entre diversos tipos de consumidores. Startup não é um modelo de negócio, não é um plano de negócio, ele é um modelo de negócio. Ele é apenas uma ideia, ainda está em validação, não está consolidada, está em constante adaptação. Essa diferenciação entre plano de negócios e modelo de negócios, ele é bem amplo, né? E aí a gente vai ter que ter uma outra aula para conseguir exemplificar melhor o que é o plano de negócios e o que é o modelo de negócio e quais as principais diferenças entre uma e outra. E aí, isso eu vou deixar para que a gente possa ver numa próxima aula. Mas aí, trazendo a conclusão, então, né, de uma descrição final do que é startup, então elas são parte fundamental de uma nova forma de pensar e agir. Elas são negócios com um olhar para o futuro que tem como um dos principais objetivos inovar e transformar processos, além de trazer soluções disruptivas, além de também comprometer e desafiar o status quo, derrubando monopólios e ameaçando corporações. Então, o que quer dizer essa frase? Parece muito complexa, mas na verdade não. São o quê? Empresas com olhar para o futuro, né? Como que a Netflix ia anteriormente desafiar aí Blockbuster, que é a empresa de locação de filme e empresas de locação de filme pelo mundo inteiro, né? Que hoje não existem mais, né? São raridade, né? Porque tinha uma visão de olhar para o futuro, de inovar nesse processo, de oferecer uma coisa diferente, de trazer uma solução disruptiva. O que é uma solução disruptiva? Que derruba o status quo, que diz, sempre foi assim, sempre vai ser. Mas por quê? Por que não pode ser diferente? Então, a startup ela vem com essa visão, ela derruba os monopólios e é uma ameaça às corporações. Assim como o Airbnb, né, sublocando os quartos, é uma ameaça para os hotéis, não é mesmo? Assim também é o mundo das corporações, né? Certo, pessoal? Então, esses são os principais conceitos que eu quis trazer para vocês de uma forma bem prática, bem rápida e bem conclusiva, assim, sem esticar muito. Espero que eu tenha conseguido agregar para vocês de alguma forma, né, nessa aula de hoje. Em breve estarei preparando uma aula com conteúdo específico de empreendedorismo e aí trazendo as diferenças do modelo de negócio para o plano de negócio e auxiliando vocês a desenvolver um modelo Canvas, né, que é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que acompanharam até agora.